Olá! A nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre pacote e tipologia de serviços. É uma aula bastante interessante que vai abrir a nossa capacidade de compreender os serviços. A gente vai ver que o mesmo serviço a gente pode tipificá-lo, a gente pode classificá-lo a partir de diferentes parâmetros. E ao mesmo tempo nós vamos conseguir montar isso, que elementos são necessários para a gente criar o pacote de serviços. Então, o nosso objetivo dessa aula são três: descrever um serviço usando as 5 dimensões do pacote de serviços, que nós temos a parte de infraestrutura, bens facilitadores, informações, serviços implícitos e serviços explícitos. Na sequência, eu vou apresentar para vocês uma matriz de processos de serviços para classificá-los e depois explicar a classificação estratégica dos serviços. Então, para a gente iniciar a nossa discussão, né, o que é esse pacote de serviço? Então, o pacote de serviço é um conjunto de 5 elementos que vai permitir com que a gente descreva de maneira simples e objetiva um pacote de serviço. Depois, nós vamos conversar sobre o que é a tipologia. A tipologia e a classificação estratégica são maneiras, são formas de nós nomearmos os diferentes tipos de serviços. E é um pouquinho sobre isso que nós iremos ver na nossa videoaula de hoje. O pacote de serviço, então, é um conjunto de elementos e serviços que são fornecidos em um determinado ambiente. Como eu disse para vocês, eles são formados por 5 elementos. A instalação de apoio, que está relacionada à parte estrutural, a parte de instalações que vão propiciar a execução de determinado serviço. Os bens facilitadores são os materiais, né, e os bens necessários para a execução daquele serviço. As informações estão relacionadas aos mapas, aos diagnósticos, ao conjunto de dados que permite eu conhecer esse serviço. O serviço explícito são os serviços que, de fato, são ofertados aos cidadãos usuários. E os serviços implícitos, eles estão relacionados a uma questão de confiança, de segurança e de credibilidade na oferta desse serviço. Vou explicar para vocês um pacote de serviço a partir de um exemplo. No caso, seria um atendimento médico. Qual que seria o pacote de serviço de um atendimento médico? Então, na hora que eu estou falando de instalações de apoio, eu estou falando do espaço físico para a construção daquele prédio, para a construção daquela casa, onde vai estar instalado um posto de saúde ou um consultório médico. O que seriam os bens facilitadores? Seriam as macas, as mesas, a cadeira, o aparelho de medir a pressão e todos os outros aparelhos necessários para um atendimento médico. A informação seria o boletim, onde consta as informações do paciente, o prontuário médico, a ficha, onde o médico consegue ter acesso a informações anteriores desse paciente, uma vez que ele já foi consultado previamente. Essa ficha pode ser guardada no arquivo físico ou no arquivo virtual. E o que é o serviço explícito? Então, o serviço explícito é, efetivamente, o atendimento médico. Ele é envolvido por uma anamnese, ele é envolvido por um exame de toque, onde ele afere a pressão, onde ele mede a temperatura, onde ele avalia com o tato parte do corpo do paciente, né, a fim de fechar o diagnóstico. O que é o serviço implícito? É aquilo que gera segurança, que gera credibilidade. Então, um médico bem conceituado, um médico bem renomado, formado numa boa universidade, isso gera para o cidadão aquela sensação de que aquele serviço é confiável, é realmente
interessante de recebê-lo. E antes de passarmos para a segunda parte, é importante dizer que vocês vão precisar de desenvolver uma atividade avaliativa sobre pacote de serviço. Vejam lá o podcast que explica a realização dessa atividade e retomam os conceitos que são apresentados no livro do Fritz Simons. Ele está no site da biblioteca. Vocês conseguem ter acesso por meio da biblioteca virtual. A tipologia de serviço, como eu já disse para vocês, é identificar os diferentes tipos de serviços. E aqui essa matriz, né, é uma matriz que agrupa os serviços a partir do processo de fornecimento, né? Então, eu tenho serviços que têm um grau de intensidade de trabalho baixo, ou seja, poucas pessoas para realizar esse trabalho, esse serviço, e aqui eu tenho um serviço onde eu tenho uma grande intensidade de trabalho, ou seja, eu preciso de muitas pessoas. E aqui eu tenho um grau de interação e customização. A customização é o mesmo que personalização. Então, aqui eu tenho um serviço que é padronizado, né, e tem um baixo grau de interação, e aqui eu tenho um serviço que é customizado ou personalizado e que tem um alto grau de interação. Então, vamos lá para os nossos exemplos concretos. Nessa matriz, né, nesse quadrante onde eu tenho grau de interação e customização baixo e grau de intensidade de trabalho baixo, eu vou ter o que a gente chama de fábricas de serviços. Então, são serviços padronizados com alto investimento em capital, que aí a gente vai ter a questão de uso de tecnologias, né, uso de máquinas para substituir as pessoas, por isso que eu tenho um grau de interação de trabalho baixo. E aqui no grau de intensidade de trabalho baixo e alta customização, a gente tem o que a gente chama de lojas de serviços, que são serviços que exigem um certo grau de personalização, né, e um ambiente de alto capital. Então, aqui a gente tem exemplos, hospitais de alta complexidade. Então, você tem o uso de tecnologias bastante avançadas e, ao mesmo tempo, elas têm um grau de personalização para atender as demandas, as particularidades de cada uma das pessoas que demandam por aquele serviço. No quadrante, onde eu tenho alta intensidade de trabalho e baixo grau de interação e de customização, eu tenho serviços de massas, né, que são serviços indiferenciados em um ambiente de trabalho intensivo. Então, as escolas, elas estariam aqui, nesse quadrante. Você tem muitas pessoas, né, muitos professores atuando, pensando no serviço presencial, e eles são serviços padronizados. Coisa importante nessa nossa disciplina é o grau de argumentação. Por que eu digo isso? Porque, como eu disse na primeira videoaula, os serviços de educação, eles tendem a ser, ao mesmo tempo, padronizado e customizado. Por quê? Porque um professor, ele estabelece um padrão de execução desse serviço ao longo do tempo. Por outro lado, ele sofre algumas mudanças em função da troca do professor, o que faz com que esse serviço se torne personalizado. E nesse último quadrante, né, nós temos também muitas pessoas trabalhando, e aqui também um grau muito grande de personalização. Então, aqui a gente tem são serviços profissionais que são caracterizados nesse quadrante, e o resultado disso são habilidades muito específicas, né, são especialistas altamente treinados. Então, a gente teria os médicos, o pessoal da enfermagem, os advogados, né, e agora passando para a parte de classificação de serviços para os insights estratégicos. O que a gente teria nessa matriz? Nós temos, se não me engano, 4 possibilidades. A primeira matriz é uma matriz que chama de agrupamento de serviços a partir do processo de fornecimento. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho um grau de... Peraí, pessoal, nós já conversamos sobre isso, vou passar para a próxima, me desculpe. Classificação dos serviços. Então, nós temos a natureza do ato de prestação. Nós temos o beneficiário direto do serviço, que são pessoas ou objetos,
E nós temos aqui a natureza do ato de prestação, se são ações tangíveis, né, ou se são ações intangíveis. Então, a noção de tangibilidade é aquilo que eu toco, e a noção do intangível é aquilo que não é tocável. Então, pessoas e tocáveis, a gente vai ter serviços dirigidos ao corpo, né, serviços de saúde, academia, transporte de passageiros, porque você está processando aí pessoas. Então, pessoas e ações intangíveis, né, a educação, porque você não tem um tato direto ao exercer, ao fornecer o serviço de educação. O teatro, o museu, né, que ali você tem as pessoas que estão assistindo aquela peça, né, vendo aquelas artes expostas, né, mas ao mesmo tempo não tem uma ação tangível, ela é intangível. Objetos e ações tangíveis são serviços dirigidos a bens físicos. O que seria exemplo desse quadrante? Transporte de cargas, conserto e manutenção, lavanderia e cuidados veterinários. O objeto e as ações intangíveis. Serviços dirigidos a ativos intangíveis. Então, seria a parte de bancos, que ali você está processando as informações, os serviços legais, né, que está vinculado à justiça, e os serviços contábeis. A relação com o cliente, né? Então, é o tipo de relação entre a organização de serviços e os seus clientes. Aqui existe uma condição de participante e aqui não há uma relação formal. A natureza da prestação de serviço é contínua e ela é discreta. O que é uma transação discreta? É que ela não acontece de maneira ininterrupta, ela acontece dentro de um espaço restrito de tempo, né? Já a prestação contínua, ela é ininterrupta. Então, relação de condição de participantes e prestação contínua. A gente tem aqui a telefonia, os seguros e os bancos. Prestação contínua e, não, e a ausência de uma relação formal. A gente tem a estação de rádio, a proteção policial, os faróis, a autoestrada pública. Por que isso daqui é contínuo? Porque é um fluxo ininterrupto. As transações discretas, elas já são parciais, elas não acontecem de maneira contínua. Então, como condição de participante, um pacote de ingresso para teatro, o clube de compras, a educação à distância. A ausência de uma relação formal e a transação discreta, um restaurante, um transporte público, o cinema, a autoestrada de pedágio. Ela não acontece de maneira contínua, ela acontece em espaços temporais definidos. A customização e o discernimento. E aí aqui a gente tem um grau de customização, se ele é alto, ele é personalizado, se ele é baixo, ele é padronizado. E o grau de utilização do julgamento do prestador de serviço para atender às necessidades específicas de um cliente. Então, você tem atende, né, sempre, então é alto, não atende, é baixo. Então, para atender o julgamento do cliente e sendo um serviço personalizado, né, um serviço de táxi, por exemplo, que vai até a sua casa, te busca, né, um restaurante refinado, que vai personalizar aquele prato para te atender dentro de todas as suas expectativas. Então, grau de utilização de julgamento do prestador alto e padronizado, vocês podem visualizar isso no vídeo, né, que é no programa de prevenção e saúde da família, e no restaurante familiar. Ele é bem padronizado, mas ao mesmo tempo ele busca atender as necessidades específicas. Já no quadrante inferior, né, nós temos uma baixa necessidade, né, ou seja, a necessidade do cliente não é atendida. E aqui a gente tem uma personalização. Então, a educação, né, há vários professores, mas poucas demandas específicas são atendidas, né? Ou seja, há uma variação entre esses professores, mas as demandas particulares, elas não são atendidas. Por isso que existe essa baixa
necessidade, baixa grau de utilização do julgamento do prestador para atender as necessidades específicas do cliente. E um outro exemplo também que eu trouxe é o elefantinho da UFLA, né? Ele é totalmente customizado, mas ao mesmo tempo ele não atende às necessidades específicas de cada um dos alunos, né? Ele tem uma rota, ele tem padrões a serem seguidos. Da mesma forma, a educação. Aqui no quadrante de padronização e de baixo atendimento das necessidades específicas do cliente, né, a gente tem o transporte coletivo, a gente tem a coleta seletiva e o restaurante universitário. Eles são serviços padronizados e que não atendem às necessidades específicas de cada um dos usuários, de cada um dos clientes. Esse quadrante, ele trata da natureza da demanda e da capacidade do fornecimento. No quadrante horizontal, né, o foco é a flutuação da demanda com o tempo. Então, a flutuação dessa demanda, ela é ampla ou ela é restrita? E aqui, a gente tem se a demanda, ela excede a capacidade na hora do pico, ou se a demanda de pico é atendida sem atraso. Então, no quadrante superior, a demanda de pico é atendida sem atraso, né? Quando há extensões amplas da demanda, são casos de eletricidade, telefone, iluminação pública, televisão, ou seja, mesmo no horário de pico, essa demanda é atendida. Lógico que se a gente for entrar no pormenorizado, a gente vai ver que tem algum tipo de serviço que na hora do pico cai, a oferta é comprometida, mas usualmente não é assim que acontece. Então, no próximo quadrante, né, a demanda de pico é atendida sem atrasos, mas dentro de um aspecto restrito, que um cross-section desse ambiente, né? Então, o sistema de segurança, os serviços bancários e a educação básica pública. A demanda de pico excede a capacidade, né? E extensões de flutuações da demanda com o tempo é ampla. Então, o que seria exemplos nesse caso? A preparação de impostos, transporte público, o atendimento pelos agentes da saúde da família. E na demanda de pico excede a capacidade e a flutuação da demanda é restrita, nós temos o restaurante universitário, os exames complementares pelo SUS e a educação pública superior. Para finalizar, a gente tem o método de fornecimento do serviço. Se esse serviço é fornecido em um único local ou em vários locais. E aqui a gente tem um parâmetro se é o cliente que vai até a empresa. Em um local a gente tem o PSF, o CRAS, o restaurante universitário. E em vários locais, e o cliente indo até a empresa, serviço de ônibus, educação à distância. O prestador do serviço vai ao cliente. Então, aqui a gente, de novo, é importante ver o vídeo. Aqui a gente tem o agente da saúde da família, o agente do setor de epidemiologia, e o prestador vai ao cliente em vários locais, entrega do correio, a coleta de lixo municipal. Transação remota, isso daqui é o uso da tecnologia. Um único local, matrícula na Universidade Federal de Lavras, televisão local. Em vários locais, a internet, a companhia telefônica, a rede nacional de televisão. Essa videoaula nossa sobre tipologias de serviços e classificação e o método de fornecimento, ela é uma aula bastante específica, é uma aula complicadinha da gente entender. Então, dê uma lida no material complementar, assista novamente essa videoaula. Se vocês ainda tiverem dúvida, me chame no fórum de dúvidas.